Há um momento que todo founder imagina antes de acontecer. O momento em que aquilo que existe está na tua cabeça, a tua ideia, a tua visão, a tua obsessão de semanas e meses, aparece num ecrã pela primeira vez, a funcionar na realidade. Imaginas euforia, imaginas querer ligar a alguém, partilhar, celebrar. Eu tive esse momento esta semana e não foi nada do que eu esperava. Foi silêncio e depois alívio. E depois de tudo isto foi um orgulho silencioso, do género que não partilhas nas redes sociais. O tipo de orgulho que ficas a olhar para o ecrã durante alguns segundos ou até minutos sem conseguir dizer absolutamente nada. Hoje falo sobre o primeiro protótipo da Orion, o mês que custou a construir, as dúvidas que quase me fizeram parar, o desporto que me salvou a cabeça e o que é que tudo isto significa para o que é que vem a seguir. Isto é Zero to CEO, sejam bem-vindos ao episódio número 10. Vamos a isso. Bem, antes de mais, queria agradecer a todos. Sei que não é um grande marco, mas é um grande marco para mim. O episódio 10 é algo importante. Marca os 10 primeiros episódios de algo que eu não esperava vir a fazer nunca. E, portanto, a todos aqueles que se mantêm aqui a ouvir, pá, um rapaz de 24 anos a falar sobre a sua vida e sobre o que é que está a acontecer quando se tenta tornar empresário. Portanto, muito obrigado a todos. E se ainda não seguiste, não te esqueças de seguir no Spotify ou na plataforma que estiveres a ouvir. Os episódios têm sempre à segunda e à quinta, como sempre. E pronto. Espero que estejam a gostar. Pronto, antes dei a introdução do que é que aconteceu esta semana, mais ou menos. Do que é que aconteceu de mais relevante nesta semana. E antes de entrar nessa parte do protótipo e do que é que aconteceu, eu tenho que falar de algo que importa, que é o que é Orion, porque eu já expliquei aqui, mas se calhar muita gente não imagina ou não ouviu o episódio e se calhar precisamos de algum contexto. A Orion é a minha empresa, é o meu projeto maior e é a razão para eu estar a construir tudo o resto. A ideia simples é esta: as fábricas portuguesas e europeias estão cheias de máquinas a produzir dados que ninguém consegue ler. Sensores, sistemas, alertas, são terabytes e terabytes de informação que ficam enterrados num software de gestão de fábrica que nenhum gestor consegue interpretar em tempo real. Vamos imaginar como uma fábrica com 10 máquinas. Cada máquina tem o seu sistema, tem o seu ecrã, tem a sua linguagem, e o gestor de produção passa o dia a correr entre máquinas, a tentar perceber o que é que está a acontecer e a tentar juntar esta informação para tomar decisões com a informação completa. O que é que acontece? O gestor provavelmente com esta informação toda que retira das máquinas não tem informação em tempo real. Estamos a lutar contra o tempo, mais uma vez, e se calhar só vai dar esta informação passados 2 dias. E é aqui que a Orion vem para mudar isto. Criamos um gêmeo digital da fábrica,
que é uma representação visual, em tempo real, de tudo o que está acontecendo no chão de fábrica. Qual é que é a máquina com um alerta crítico? Qual é a linha com eficiência abaixo do esperado? Quantas horas de paragem é que houve esta semana? E qual o custo estimado dessas paragens? Tudo isto só num ecrã. A inteligência artificial entra aqui para identificar padrões, para prever problemas antes de acontecerem e a sugerir ações preventivas para estes problemas não acontecerem. Isto é acessível a qualquer gestor sem precisar de ser um engenheiro ou de um software extremamente caro. Isto é inteligência operacional com inteligência artificial para a indústria. E esta semana, pela primeira vez, em mais de um ano de visão, existiu fora da minha cabeça. Há pouco mais de 2 meses, eu decidi que ia construir este protótipo, que tinha de construir este protótipo. Não estava planeado para agora, mas havia uma sensação que conheço bastante bem e que aprendi a respeitar. Se não o fizer agora, vou continuar infinitamente a adiar. Porque nunca ia estar perfeito. E não está perfeito. Já falámos aqui sobre este sentimento de aguardar até estar algo perfeito e pronto para lançar. A tendência para preparar mais, afinar mais e esperar que as condições sejam perfeitas antes de começar. Desta vez não deixei. Abri o computador e comecei. A primeira dúvida que surgiu foi: será que esta ideia é realmente boa? O que ninguém te conta sobre construir algo sozinho, construir algo teu, construir um negócio teu, é que durante semanas o que acontece é apenas dentro da tua cabeça. Nos primeiros dias correu bem. Havia um entusiasmo extremo, havia muita energia, havia clareza de saber o que queria construir. E depois, alguns na segunda semana, vou dizer segunda semana, começou uma voz. Não foi um momento dramático, foi subtil. Não é... É uma voz que aparece quando estás sozinho, quando o progresso é mais lento do que tu estás à espera, quando não estás a sentir se calhar tão produtivo, quando olhas para o que construíste até agora, ou se calhar porque estás preso em alguma parte ou em algum detalhe, e te perguntas: e se não for isto que o mercado precisa? Mas depois, e se eu estiver a construir a solução certa para o problema errado? E se as fábricas não estiverem dispostas a mudar? E se o timing estiver errado? E se eu estiver a investir um mês numa ideia que não tem mercado? Estas perguntas não têm resposta enquanto estás a construir. E é exatamente isso que as torna tão difíceis de gerir. A resposta que eu encontrei foi simples. Eu não posso saber se uma ideia é boa ou não sem a construir. E não posso validar sem ter um protótipo. Por isso, a única forma de responder à tua dúvida e a todas essas dúvidas que andam a pairar sobre a tua cabeça é continuar. Mas saber isso racionalmente não faz a voz desaparecer. A segunda dúvida que surgiu é: será que estou a construir a coisa certa? Existe uma dúvida que é ainda mais difícil do que questionar se a ideia é realmente boa. É questionar, e se calhar vai ser complicado para acompanhar, mas questionar se estás a construir a coisa certa dentro da tua ideia.
quando estás sozinho, sem equipa, sem designer, sem product manager, todas as decisões de produto são tuas. Isto significa que há decisões que tomas com cansaço acumulado de semanas, com sobrecarga, e que podem estar fundamentalmente erradas. Será que a interface é certa? Será que eu estou-me a focar nas métricas certas? Será que um gestor de fábrica vai olhar para isto e perceber imediatamente o valor? Ou vai precisar de formação que eu não posso dar? E estas perguntas aparecem consistentemente ao longo do mês. E a resposta honesta que posso-vos dar agora é: não sei. Não consigo saber dentro da minha cabeça. Só vou saber quando mostrar a alguém que trabalha numa fábrica real. E isto é simultaneamente a coisa mais libertadora e mais assustadora de perceber. Bem, no meio disto tudo, há uma coisa que me salvou. E se calhar aqui uma parte mais leve podcast. Deixamos isto um bocadinho Orion de lado. Já é uma coisa que aprendi sobre mim este mês que eu não sabia antes. Eu preciso de sair da cabeça para conseguir voltar à cabeça. Eu pratico ténis. É o meu escape. Sempre foi. Mas ultimamente tenho percebido exatamente o porquê. Quando eu estou a jogar ténis, eu não posso pensar na Orion. Não posso pensar em dúvidas. Não posso pensar em mercado. Não posso pensar em protótipos. A bola vem vou dizer a 80, 90 km por hora. E o teu cérebro tem uma escolha: ou está ali ou perdes o ponto. Por incrível que pareça, é uma das poucas atividades que conheço que força o silêncio mental de forma completa. E o que descobri é que os melhores momentos de clareza sobre aquilo que eu queria construir sobre a Orion não aconteceram em frente ao computador. Aconteceram depois do ténis. A cabeça estava limpa, o corpo cansado, a adrenalina a baixar. Há uma lição aqui que eu acho que é subestimada na cultura do empreendedorismo. Ainda bem. E graças, se calhar, a muitos influencers e, no geral, toda a gente percebe que isto é bom. Mas a atividade física é muito, muito, muito importante nesta jornada. Porque a produtividade não é linear. Não são as horas em frente ao ecrã que definem o que é que constróis. É a qualidade da tua cabeça quando estás em frente ao ecrã. E para ter uma cabeça boa precisas de a deixar descansar. O exercício é o meu sistema para isso. Eu vou-vos ser bastante sincero. Os que eu considero melhores episódios do podcast são feitos logo após o meu treino. Eu treino das 7 às 8. E os melhores episódios são gravados nessa altura, depois do ténis. E portanto eu deixo aqui uma dica. Uma lição. Se estás a construir algo e sentes que estás a afogar nas dúvidas, sai. Literalmente vai
correr, jogar, nadar, o que for. Não é procrastinação, é a manutenção do teu ativo mais importante, a clareza mental. E voltarás muito melhor. Garanto que voltarás extremamente melhor. Mas bom, passando a outro momento. Há coisas que são bastante difíceis de descrever em palavras. O momento em que o protótipo da Orion correu pela primeira vez, com o gêmeo digital da fábrica a aparecer no ecrã, as máquinas com os seus estados em tempo real, os alertas a funcionar, indicadores operacionais a mostrar dados reais, foi um desses momentos. Fiquei a olhar. Não disse nada, não fiz absolutamente nada, só fiquei a olhar durante uns segundos que pareceram muito mais longos. E o que senti foi alívio, não foi euforia, foi um alívio. O tipo de alívio que só aparece quando percebeste que carregavas um peso que nem sabias que carregavas esse peso. O peso de não saber se era possível, o peso de mais de 2 meses de dúvidas sobre se a ideia era boa, se estava a construir a coisa certa, se valia a pena continuar. E depois do alívio veio o orgulho. E não foi o orgulho de mostrar aos outros. Esse veio depois, partilhei no meu LinkedIn, se quiseres ver este momento. Mas sim o orgulho privado, silencioso, de saber que fizeste algo difícil sem desistir, quando estava extremamente complicado. E esse orgulho não precisa de audiência, nem precisa de números. É só teu. Se estás a construir algo e ainda não chegaste a este momento, continua. Não vai ser fácil. Não porque as dúvidas vão desaparecer, mas porque o dia em que o que existe só na tua cabeça aparece no mundo real é um dos dias que não esqueces. E vale cada momento difícil que custou a chegar lá. E então, o que é que isto muda? Um protótipo não é um produto. É importante ter isto bastante claro para mim e para quem está a ouvir. O que construí neste mês e meio é uma prova de conceito. É suficiente para colocar à frente de potenciais clientes e perceber se a dor que identifique é real. Se a solução ressoa, se há disposição para pagar por isto. Não é suficiente para vender a escala. Não é suficiente para escalar, mas é suficiente para dar o próximo passo. E o próximo passo é o único que importa neste momento. O que muda com um protótipo é a conversa. Antes do protótipo, quando falava da Orion a alguém, quando falei da Orion a alguém, eu estava a vender uma ideia, estava a vender algo da minha cabeça, uma visão. Estava a vender algo, ou a vender uma promessa de algo que ainda não existia. As pessoas ouviam, mas havia sempre uma distância entre o ouvir uma ideia e sentir que é real. Agora
tenho algo para mostrar. E isto muda fundamentalmente a dinâmica de qualquer conversa com um potencial parceiro ou um potencial cliente. Há também algo mais pessoal nisto. Na segunda, peço desculpa, falámos sobre parar e perceber que preciso de caixa para construir algo grande. O protótipo da Orion é a resposta direta a esta clareza. É a prova que a visão grande é real, é construível e vale a pena financiar. Não abandono a Orion para fazer projetos mais simples, mas sim faço projetos mais simples para ter condições de construir bem a Orion. Com tempo, com margem para errar, com a cabeça no sítio certo. Há uma diferença grande entre ter uma ideia e ter uma prova. Uma ideia pode ser ignorada. Uma prova exige resposta. Se estás a construir alguma coisa, seja um site, seja uma aplicação, seja o que for, chega ao protótipo. Imperfeito, incompleto, não interessa, mas real. É a diferença entre sonhar e construir. Bom, mas há coisas que ainda não sei. E vamos passar aqui para um lado mais honesto. E existem perguntas que o protótipo não criou, que não existiam antes. Não sei, eu já falei muito aqui do mercado português, já insisti, acho que não vale muito mais a pena estarmos aqui a escrutinar o mercado português, mas eu não sei se o mercado está pronto para isto agora. A indústria portuguesa é extremamente conservadora. A adoção de tecnologia no setor industrial é extremamente lenta, cheia de fricção, extremamente resistente e muito difícil. Eu posso ter construído algo que é exatamente o que as fábricas precisam, mas que ainda não estão dispostas a comprar. Não sei qual é que é o modelo de negócio certo, se é uma subscrição mensal, se é uma licença por fábrica, se é uma percentagem da poupança gerada. Cada um tem implicações completamente diferentes no tipo de cliente que atrai, no ciclo de venda, na relação a longo prazo. E há uma coisa que me preocupa genuinamente. Construí isto sozinho. O que significa que existem decisões técnicas de produto, de design, que tomei sem uma validação externa nenhuma. Pode existir coisas fundamentalmente erradas que eu não consigo ver porque estou demasiado dentro. Mas isto é o risco de construir sozinho. E é algo que se resolve com feedback real de pessoas reais dentro de fábricas reais com problemas reais. Por isso, o próximo passo, peço desculpa, o próximo passo não é continuar a construir, é parar e começar a mostrar. As respostas que preciso não estão dentro da minha cabeça, estão lá fora.
E agora tenho uma pergunta aberta para todos poderem responder. Se trabalhas na indústria, numa fábrica, numa empresa de produção, num ambiente operacional, e o que descrevi hoje ressoa com algo que vês no teu dia a dia, fala comigo. Isto não é uma venda, não tenho nada para vender, só tenho para aprender, para perceber se o problema que identifiquei é real ou se é o problema que eu quero que seja real. Eu já trabalhei nesta indústria e já trabalhei e é um meio e é um problema que identifiquei, e pelo menos para aquela, vou dizer, realidade, era um problema. Mas há uma diferença enorme entre as duas coisas, e só quem me está a ouvir pode ajudar a perceber qual é essa diferença. Podes me encontrar no Instagram ou por e-mail. O link está na descrição e leio absolutamente tudo. Bom, o episódio 2 se calhar é um bocadinho mais curto. Estou agora a gravar neste momento, é quarta-feira. E amanhã vou ter um dia bastante complicado, por isso é que não consegui gravar no dia. Mas achei importante fazer aqui ou seja, eu parei na semana passada parei um bocadinho, olhei para o meu negócio e precisava deste momento de paragem para ter a clareza que precisava para finalizar realmente o protótipo. E segunda-feira acabei e entreguei, e pronto, só saiu no LinkedIn na terça-feira para o público no geral. E queria reforçar no podcast que foi uma grande vitória para mim e um grande feito. Agora é provar que tudo isto é real e que posso escalar este produto. Bem, acho que não me vou adiantar muito mais. Retiro-me com uma certa alegria e orgulhoso de estar a traçar este percurso. Acho que estou cada vez a aprender mais sobre, não só sobre mim, mas também sobre como é que tudo isto funciona. Tem sido uma jornada, mesmo que ainda curta, tem sido uma jornada muito recompensadora e espero agradar-vos de forma e preciso fazer companhia também se vocês estiverem nos vossos afazeres do dia a dia. Espero estar-vos também de certa forma a acompanhar e a dar-vos lições e erros que cometi, para vocês não cometerem esses erros e aprenderem com os meus erros. Perguntaram-me também se ia começar a fazer em formato vídeo. É um facto, eu sei que o vídeo é algo muito importante hoje em dia. Tenho algum receio, vou dizer receio, no que toca a fazer em vídeo, porque é algo, vai ser algo ainda muito mais estranho para mim, e olhar para uma câmera vai ser muito mais complicado. Portanto, não sei, vamos trabalhar nisso. Talvez mais uns episódios em formato áudio e depois sim passar para vídeo, também porque
também é um bocadinho mais fácil aqui de mexer no áudio do que mexer no vídeo propriamente. Por isso, estar aqui a fazer, se calhar, ser um bocadinho mais fácil. Obrigado por estar desse lado. E se eu viste até aqui, não partilhes com ninguém. Já sabem os links. Os meus links estão na descrição. No Instagram, LinkedIn, redes sociais, e-mail. E vejo-vos na próxima segunda-feira. Até lá. O resto de uma boa semana e o resto de um bom trabalho. Até lá.